Aqui no estádio Beira-Rio, o Internacional venceu o Clássico Grenal, se afirmou na liderança do Campeonato Gaúcho em um jogo cercado de principalmente polêmicas, provocações e, de fato, questões técnicas e táticas dentro de campo que foram reveladas pelo técnico Eduardo Cudê após o apito final. Nesse conteúdo a gente traz todos os detalhes da preparação, o que aconteceu em campo e as explicações do técnico Eduardo Cudê e de personagens importantes da partida aqui no estádio Beira-Rio. Além disso, a confusão que aconteceu próxima do apito final e que resultou, inclusive, em fala do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e de discussão entre o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, e o vice de futebol gremista. Eu trago todos os detalhes e bastidores do vestiário e de tudo que aconteceu em mais um Clássico Grenal com vitória do Inter no Beira-Rio. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo, todos os detalhes e bastidores do que aconteceu dentro e fora das quatro linhas em mais um Clássico Grenal, esse que terminou com vitória do Internacional por 3-2 aqui no estádio Beira-Rio. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, por aqui já dá essa força. E é claro que esse conteúdo e todos os outros teve o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. E eu quase acertei, faltou um gol. Eu tinha colocado 4-2 pro Inter, no fim foi 3-2, mas o Internacional confirmou o favoritismo, venceu aqui no estádio Beira-Rio o seu maior rival e a gente tem muito para conversar sobre esse jogo. Gente, começando sobre o time do Inter. Começou com aquilo que a gente tinha trazido em primeira mão ontem à noite aqui no canal. Um Inter com Antony no gol e o Robert Renan na zaga. Rocher e Mercado fora da partida. E foi assim que o Inter começou o jogo. Escalado com esses dois jogadores, e não foi aquilo que a gente imaginava. Pelo momento das equipes, favoritismo do Inter, qualidade técnica superior, a gente imaginava um Inter mais forte, talvez, se impondo mais. Por mais que o Inter tenha controlado as ações, principalmente na primeira etapa, no fim das contas o jogo terminou em 3-2. Sobre a partida, o técnico Eduardo Cudê falou em entrevista coletiva, destacando que o principal era vencer o Grenal, que os jogadores trabalham e vêm para um clássico para vencer. Se tivesse jogado mal e vencido, tudo bem, foi a interpretação que eu fiquei. Mas o Cudê destacou que o mais importante era ganhar o Grenal, dar essa alegria para o torcedor, e dentro de campo ele destacou que o Inter teve um ótimo primeiro tempo, controlando as ações. Pode ser, valeu. Que o Inter controlou as ações, principalmente no primeiro tempo, as principais ações do jogo, não sofreu tantos riscos. Muito obrigado, senhor, muito obrigado. E mesmo assim, o Grêmio achou um gol numa falha do René, e que foi assim o primeiro tempo. E que o fato do Inter ter levado esse gol contra do René, fez com que o Inter tivesse que correr mais no segundo tempo. E o Cudê destacou que foi essa infelicidade, porque o Inter estava bem principalmente na primeira etapa, mas teve que correr mais depois por conta disso no segundo tempo, depois de conseguir o empate com o meia Maurício ainda na primeira etapa. O Cudê também citou que se ele pudesse apontar um erro da equipe no jogo foi a falta de concentração. Ele disse que muitas vezes por falta de concentração o Inter tomava bolas de transição nas costas dos seus marcadores, dos seus defensores, e que isso talvez tenha sido um erro do Internacional dentro da partida. Eu questionei o Cudê se o Inter confirmou o favoritismo e que é um melhor time em relação ao seu maior rival. Que o Inter está hoje num degrau acima em relação ao seu rival. E o Cudê destacou que ele pode falar só do time do Inter, que ele não tem como falar do rival, mas que o time que ele tem hoje é um grupo muito trabalhador, que ele chegou aqui no meio do ano passado, então muitos jogadores já estavam, e isso facilitou com os reforços chegando para esse início de temporada bom do Inter em 2024, que isso facilitou, obviamente, o processo, que ele tem que seguir trabalhando, que ele acredita que todo o grupo vai ainda se conhecendo, que isso também acontece com os rivais que se reforçam, e nesse caso com o Grêmio também, que trouxe reforços recentemente, e que ele disse que ainda assim o Inter tem coisas para corrigir e que ele vai ter que fazer isso. E até sobre o favoritismo ele disse que ele nunca entrou nisso, que é Grenal, que aconteceu em outro momento, o que estava acontecendo até aqui se acaba, não existe mais quando os dois times do tamanho que tem e com a rivalidade que tem entram, claro, em campo. O Cudê também revelou um bastidor interessante sobre o Ener Valencia, que quase não jogou o Clássico Grenal. O Ener Valencia, no aquecimento da partida aqui no estádio Beira-Rio, levou uma entrada do Bustos no tornozelo, saiu mancando
e quase não jogou. O Kudê revelou que ele não sabia o que tinha acontecido do Bustos ter, sem querer, ali dado uma pegadinha no tornozelo do Ener Valencia e ele ter sentido, e que ele viu que o Ener Valencia estava sentindo, o Ener Valencia se queixou de dor e que ele ia até a hora de entrar em campo perguntando. Ele disse que ele perguntou 7 vezes para o Ener Valencia se ele estava bem, se ele estava em condições para entrar em campo. O Kudê também destacou sobre o René, que fez esse gol contra. O torcedor do Inter tem muito fresco na memória a semifinal contra o Fluminense ano passado, que o René falhou nos 2 jogos, na ida e na volta aqui no Beira-Rio. E o Kudê fez questão de sair em defesa do René. Ele destacou que sempre há culpados no futebol, que o Inter tomou um gol e estava o René ali, então tem um culpado, e que na semana passada o Inter venceu por 3-1 no Novo Hamburgo e culparam o René porque o cruzamento veio do lado dele e ele não fez nada para impedir, sendo que ele estava a 30 metros do lance. E ele destacou que se tem um erro de um jogador, é culpa dele e Kudê. Se tem um erro na transição em campo, o erro é do Kudê. Que se tem um erro da saída de bola, a culpa tem que ser do Kudê. Que a culpa é do treinador e não do jogador. Ele fez questão de blindar o René e o vestiário do Internacional. Tanto que ele disse, se você encontrar um lateral que faz isso, que é tudo que o René faz em campo, beleza, me traz. Se tu conseguir outro lateral que faz tudo isso que o René faz, me traz. Se não, pode ter certeza que eu não vou tirar o René do time. Ele saiu completamente em defesa do lateral esquerdo do Internacional. Sobre a arbitragem, o Kudê não quis entrar muito nesse mérito de arbitragem. Ele disse que ele reclamou, que o Lúcio reclamou também bastante, mas que geralmente os jogadores e os técnicos, os dirigentes reclamam quando se convém. Quando convém para o Inter, eles reclamam, mas que tem os dois lados e não tem muito o que fazer. Tem jogo já na quarta, contra o Asa de Arapiraca pela Copa do Brasil, jogo único, primeira fase da Copa do Brasil. O Inter joga pelo empate lá em Arapiraca, em Maceió, e o Kudê destacou que o time sempre está pronto, apesar, obviamente, do cansaço, que eles vão se reapresentar amanhã, mas que só na terça ele vai ter uma noção de quem vai poder jogar do elenco, quem vai estar em condições físicas, se ele vai perder alguém, se vai ganhar alguém para essa partida. Bom, dos protagonistas do jogo, os jogadores, o Antony, goleiro do Inter, muita gente debateu durante a semana, será que o Rocher volta? O Antony é inexperiente, primeiro Grenal dele, será que ele está pronto? O Antony destacou que não tem palavras para esse momento, que ganhar o Grenal era uma obsessão para ele e para todo o grupo, que era obrigação para o Inter ganhar esse Grenal dentro de casa e que foi muito importante pela sequência do Campeonato Gaúcho, além por conta da rivalidade, mas que agora tem que virar a chave e já pensar no Asa, pensar na Copa do Brasil no jogo de quarta-feira. Sobre o gol do René, que muito se debate, beleza, o René fez o gol contra, mas o Antony estava no lance. Por que ele não gritou? O que aconteceu ali? O Antony destacou que de fato foi uma falha de comunicação, uma circunstância do jogo, que foi um minuto de bobeira dele do René e que a bola mudou o curso, acabou entrando, mas que acontece, que faz parte, e ele fez questão de ressaltar a resiliência do grupo para virar o jogo, mesmo depois de sair o Grêmio na frente, rival do Inter, dentro da casa do Inter, fazendo um gol contra o Internacional. E ele fez questão de ressaltar a resiliência do grupo para voltar e buscar o resultado. O Maurício, que talvez tenha sido o craque do jogo, gol no primeiro tempo, assistência para o segundo gol do Alário, destacou que foi um jogo especial, que o Inter mostrou a sua força dentro de casa, para o seu torcedor, a qualidade que realizar uma partida como ele realizou, gol e assistência no Grenal é um sonho para ele, que é o maior clássico do Brasil e que poucos conseguem fazer um gol nesse clássico. O Maurício também destacou justamente sobre o que eu questionei o Kudê, da superioridade do Inter em relação ao seu rival, não no jogo, porque no jogo até o Grêmio conseguiu equiparar, principalmente na segunda etapa, as ações da partida. Mas o que a gente estava falando durante a semana, que o Inter é favorito, a gente fez mano a mano, enfim, o Maurício foi questionado sobre isso. E ele destacou que essas coisas, apesar dos jogadores terem acesso, saberem que a imprensa debate, fala sobre isso, não tinha nenhuma soberba do lado do Inter e que isso não entrou no vestiário, que apesar da imprensa debater isso e eles entenderem que a imprensa está no seu papel de avaliar um time, avaliar o outro, entender que o Inter está melhor, que é favorito, isso não entrou no vestiário e não virou soberba para o grupo de jogadores. Outros atletas falaram aqui na zona mista, Bruno Henrique e Wesley, que estrearam hoje, o Bruno Gomes, nesse caso, reestreou com a camisa do Inter. Ele e o Wesley entraram no segundo tempo, o Wesley quase fez um gol quando a partida ainda estava 2-2, entrou na vaga do Wanderson. O Bruno Henrique falou também na zona mista. Foi bastante movimentado, os jogadores estavam em êxtase, vários pararam para atender torcedores, tirarem fotos, mas o Clássico Grenal também teve um momento mais tenso, principalmente na reta final do jogo.
logo depois do pênalti pro Inter, marcado aos 49, o gol do Alan Patrick, a vitória sendo confirmada, tem um lance de ataque pro Grêmio, e aí tem uma confusão, que vocês já estão aí há um tempo vendo as imagens, e nessa confusão dá pra ver, Renato vai pro campo, Kudê vai pro campo, os jogadores estão num bolo ali, membros dos staffs também dentro de campo, e tem um determinado momento que os dirigentes também aparecem no campo do Beira-Rio. O presidente Alessandro Barcelos e o vice de futebol gremista Antônio Brum começam a discutir, e uma discussão mais forte, mais acalorada entre os dois. Tem imagens do presidente entrando pro túnel chamando o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, junto. E o Alberto Guerra, presidente do Grêmio, falou sobre isso na entrevista coletiva do lado gremista, depois do Renato falar, destacando que conversou com o presidente Barcelos, que aquela situação que aconteceu no início da temporada, dele ter falado na representação do Grêmio, que o Renato estava na representação gremista, sendo que o Kudê não estava na do Inter, muita gente interpretou que era uma corneta pro Inter, pro Barcelos, pro Kudê, e eu sempre destaquei que eu não via dessa forma, eu achei que era muito mais uma brincadeira entre Guerra e Renato do que uma corneta pelo Kudê não estar na representação do Inter. Mas, enfim, o Guerra fez questão de dizer que era exatamente isso, que era uma brincadeira com o Renato, enfim, e o presidente Barcelos, nesse meio tempo, responde o presidente Alberto Guerra no assado pro Duda Garbi, dizendo que não, que o Kudê pelo menos não estava jogando futebol e bebendo cerveja no Rio de Janeiro, para não estar se representando, porque era uma questão pessoal do técnico. E aí o presidente Guerra destacou que falou com o Barcelos e que não adianta falar no público e depois pedir desculpas no privado. Deixou essa letra aí para o presidente do Grêmio. Foi um clima mais tenso na reta final da partida e desse clássico Grenal, tá certo? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Inter, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.